Graça e paz, irmãos, sejam com todos. Amém. Abramos a palavra do Senhor, Atos capítulo 20, 17 a 21. Diz a palavra do Senhor: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 17 até o versículo 20, nós vamos nesta noite falar, anunciando todo o propósito de Deus por intermédio da liderança. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, esse texto está inserido na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então nós podemos ver que na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo ele passa 3 anos na cidade de Éfeso, anunciando o evangelho. E no capítulo 20, versículo 17 até o versículo 21, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele se dirige à liderança da igreja de Éfeso. E ainda mais, o apóstolo Paulo, ao reunir a liderança da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, Paulo apresenta o seu caráter ministerial na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. E por fim, Paulo apresenta para esta igreja, ou para esta liderança, acerca do conteúdo que o apóstolo Paulo pregou. Dito isso, amados irmãos, nós podemos ver, em primeiro lugar, o chamado à liderança. Percebam que o apóstolo Paulo aqui, ele chama todos os irmãos, os oficiais, a liderança da cidade de Éfeso. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo vai reunir esses irmãos, ele convoca esses irmãos para dar informação acerca do seu ministério na cidade de Éfeso. Para os irmãos terem ideia, a igreja do Novo Testamento, ela está passando da transição de uma igreja apostólica para a igreja regida por oficiais, por presbíteros. A era apostólica está saindo de cena, os apóstolos estão morrendo, e logo o apóstolo Paulo, como nós podemos ver nas suas cartas, o apóstolo Paulo vai instituir liderança. E aí nós podemos ver, irmãos, que Paulo ele chama essa liderança, porque essa liderança deveria cuidar da igreja de Deus. O chamado, amados irmãos, para cuidar da igreja de Deus não é um chamado opcional, é uma vocação, uma ordenança divina. Esta vocação vem dos céus. Como é que esta vocação se manifesta? Ela se manifesta através de Deus falando ao seu coração. Você vai sendo inclinado, desejoso para servir a Deus, para servir o povo de Deus, para liderar o povo de Deus, e a igreja confirma. Então a vocação é Deus falando ao coração e a igreja confirmando. Primeiro no conselho e depois a igreja elegendo. Portanto, amados irmãos, o termo presbítero, no grego, significa ancião, pastor, bispo. Todas essas 3 palavras se referem à mesma coisa. O ancião, amados irmãos, não é necessariamente uma pessoa velha. Pelo contrário, muitos anciãos também eram jovens, mas a palavra ancião significa uma pessoa madura, experiente, experimentada, uma pessoa sadia na fé,
um supervisor, pessoas qualificadas para ser presbíteros na igreja. E aí quando nós vemos, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 3, dos versículo 2 até o versículo 7, nós vamos ver a lista, as qualificações, na verdade, de um presbítero. Na nossa igreja presbiteriana, nós dividimos em duas categorias: presbítero regente e presbítero docente. Os presbíteros docentes são aqueles que são os ministros do Evangelho, ou seja, os pastores. E os regentes são os presbíteros locais, os presbíteros da igreja. E para isso, amados irmãos, Paulo vai dizer que esses presbíteros, conforme o capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 2 a 7, tem que ser homens sadios na fé, irrepreensíveis, inimigos de contenda, não avarentos, que saibam ensinar, que domine bem a sua casa, e quem deseja esse episcopado, excelente obra almeja. Portanto, amados irmãos, a tarefa dos presbíteros é cuidar do rebanho. A tarefa dos presbíteros é cuidar do rebanho por meio do ensino e da administração. Repito, o ensino, o pastor e alguns pregadores, alguns presbíteros que ensinam, que pregam, mas também de administrar a igreja. Por isso que eu falei agora há pouco, o governo da igreja presbiteriana é conciliar. A igreja, irmãos, preste atenção, a igreja presbiteriana não tem um bispo maior, o bispo maior, a pessoa de destaque. O governo presbiteriano é regido pelo conselho da igreja. O voto que eu tenho no conselho, os demais presbíteros têm. Então nós somos o conselho da igreja. Todo o governo da igreja é responsabilidade do conselho. O pastor ensina, o pastor prega, o pastor administra, mas juntamente com o conselho. E nós vamos ver, irmãos, que o apóstolo Pedro, ao escrever para a igreja, para os irmãos dispersos, os irmãos forasteiros, o apóstolo Pedro exorta aos presbíteros como eles devem cuidar do rebanho de Deus, ou seja, como eles devem pastorear o rebanho de Deus. E o apóstolo Pedro vai dizer que aqueles que são oficiais, são presbíteros, ele deve pastorear o povo de Deus. E esse pastoreio, amados irmãos, não deve ser um pastoreio por constrangimento, mas de livre e espontânea vontade. É um trabalho que é Deus que vocaciona, mas é um trabalho voluntário. Não é por pressão, não é por constrangimento, mas por livre e espontânea vontade, como Deus quer. Não é segundo os nossos pressupostos, segundo a nossa vontade, segundo as nossas opiniões. É como Deus quer. E como é que Deus quer? Conforme aquilo que está revelado nas Escrituras. O governo deve ser balizado conforme Deus preceitua nas Escrituras Sagradas. Pedro ainda vai dizer, irmãos, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Aqui é mais para a questão do presbítero docente, para o pastor. O pastor não deve pastorear movido a dinheiro, a ganância, a ganhar mais. O pastor deve pastorear conforme o contentamento. A fonte de lucro do pastor é o contentamento. Quantas vezes nós encontramos líderes cheios de ganância, pregando um evangelho da prosperidade, o evangelho de enriquecimento. Nós estamos vendo aí, irmãos, o evangelicalismo brasileiro, onde líderes que têm milhões, aviões, mansões, ganhando dinheiro de todo lado. E Pedro, irmãos, exorta que os presbíteros, os pastores, eles não devem ser movidos por sorte da ganância,
Mas Pedro ainda, exortando, vai dizer: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos, ou seja, exemplo para o rebanho. O pastor, o conselho da igreja, eles não podem ser ditador. É do meu jeito. Se não for assim, nada feito. Ele deve pastorear com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a sabedoria. E mais, irmãos, os presbíteros, eles devem ser modelos para o rebanho. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo exorta ao jovem pastor Timóteo acerca do modelo pastoral. Paulo vai dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós, oficiais, somos modelos para o rebanho de Deus. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse com toda sinceridade e com toda razão: a igreja é a cara da sua liderança. A igreja é a cara da sua liderança. Se a liderança é fraca, logo a igreja será fraca. Se a liderança não for piedosa, a igreja também não vai ser piedosa. Se a liderança não for comprometida, a igreja também não será comprometida. A igreja é a cara da sua liderança. Mas ao passo, irmãos, a igreja deve orar pela sua liderança. Ao invés de criticá-los, devemos orar pelas nossas lideranças. São homens falhos, são homens pecadores, são homens imperfeitos e, portanto, nós precisamos e devemos orar pela nossa liderança. Portanto, irmãos, nós como liderança, como presbíteros, somos chamados para pastorear o rebanho do Senhor. Somos os guardiões do povo de Deus. Abram comigo Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Veja comigo Hebreus, capítulo 13, verso 17. Obedecei os vossos guias e sedes submissos para com eles. Por quais razões? Pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façamos isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O princípio aqui é de submissão às autoridades, aos guias espirituais. E a razão, irmãos, é porque eles cuidam das vossas almas. Somos nós, preste atenção, irmãos, somos nós, pastores, presbíteros, oficiais, que diante de Deus, diante do Santo Deus, iremos prestar conta de cada alma que o Senhor confiou em nossas mãos. A segunda verdade, irmãos, voltando para o texto, Atos capítulo 20, 17 até o versículo 21, nós podemos ver nos versos 18 e 19 o segundo ponto, o caráter ministerial da liderança. Põe os olhos no versículo 18 e 19. Diz assim: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como fui que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia,
servindo ao Senhor com toda humildade, lágrima e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo, de forma transparente, ele expõe aquilo que ele viveu durante sua passagem na cidade de Éfeso. Como eu falei, Paulo passara 3 anos na cidade de Éfeso, e ao passar pela cidade de Éfeso, ele teve 4 características que foram marcadas no ministério de Paulo na cidade de Éfeso. O ministério do apóstolo Paulo, irmãos, ele foi marcado por uma campanha de oposições, uma campanha de mentiras. Lançaram contra o apóstolo Paulo, irmãos, várias acusações. Os seus opositores o acusavam de insanidade pelo fato de Paulo ter fugido na calada da noite e nunca mais ter voltado à cidade de Éfeso. Mas aqueles oficiais, aqueles irmãos, aqueles presbíteros, eles sabiam muito bem como Paulo vivera desde o primeiro dia que passou pela Ásia. Isso chama atenção para nós, irmãos. Não somente a igreja nos observa, a igreja nos vê, a nossa conduta, o nosso testemunho, mas também o mundo nos vê, o mundo nos observa. Paulo vai dizer, irmãos, que nós somos espetáculo do mundo. Paulo, irmãos, ainda, ele vai apelar, no versículo 19, Paulo faz um apelo para a sua natureza ministerial. Veja o verso 19. Ele começa dizendo: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Paulo era um servo de Jesus Cristo. Paulo fazia questão, onde ele passava pelas igrejas, apesar dele ser apóstolo, apesar dos dons que ele exercia, apesar dele ser um poliglota, falava várias línguas, Paulo se apresentava como servo de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi separado por Cristo para pregar o Evangelho. Ele expressou: sedes meus imitadores, como eu fui de Cristo. E quando nós olhamos, irmãos, a vida ministerial de Jesus Cristo, Jesus vai dizer para os seus discípulos: Cristo, irmãos, é um modelo de servo. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Se queremos, irmãos, ser notabilizado, nós devemos ser servo, galês, escravo. O líder, o caráter do líder é para servir o povo de Deus. Paulo ainda, irmão, diz com toda humildade. Que coisa linda! Com toda humildade. O apóstolo Paulo, irmãos, não está aqui com a falsa modéstia, pois Paulo era, irmãos, um imitador de Jesus Cristo. Paulo se considerava o menor dos apóstolos. Embora Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, o maior missionário, o maior plantador de igreja, se destacou entre os demais apóstolos, quando ele chega ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, Paulo vai dizer que ele era o menor dos apóstolos. Não era nem chamado digno de ser apóstolo, que ele vai dizer que ele perseguia a igreja de Cristo. Quando Paulo escreve 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, olha o que é que ele vai dizer: eu sou o principal. Paulo não está sendo modesto, Paulo está sendo sincero. Paulo não se exaltava, Paulo não se vangloriava. Paulo dizia: aquele que quer se gloriar, glorie-se em Cristo.
Paulo tributava, irmãos, toda a glória à pessoa de Cristo. Por isso eu falei de manhã, o culto deve ser cristocêntrico, porque o fim de tudo é a glória de Cristo. Não é minha glória, não é a glória de irmão nenhum, é a glória de Cristo que tem que ser exaltada. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Terceira verdade, irmão, terceira característica do apóstolo Paulo, que ele disse que estava servindo ao Senhor com humildade e com lágrimas. No mundo grego, quando uma pessoa era chorosa, humilde, para os gregos romanos era um sinal de fraqueza. Eles não aceitavam, os romanos, pela sua força, pela sua imposição, uma pessoa humilde, uma pessoa fraca, uma pessoa chorosa. Mas no mundo, irmãos, espiritual, no reino de Deus, as lágrimas do apóstolo Paulo eram lágrimas de amor pela igreja de Deus. Paulo chorava pela igreja do Senhor, pelos irmãos, aqueles que se desviavam, aqueles fracos na fé, aqueles desanimados, aqueles confusos. Quando nós olhamos para pessoas de Cristo, quando Jesus viu a cidade de Jerusalém mergulhada na incredulidade, na oposição à sua pessoa, diz o texto do Evangelho, que Jesus chorou. Jesus chorou porque viu aquela cidade na incredulidade. É dever nosso, irmãos, chorar pela igreja de Deus, chorar pelas ovelhas do Senhor. O profeta Jeremias, nas Escrituras, no seu livro, é chamado o profeta chorão. Quando ele escreve Lamentações de Jeremias, aquelas lamentações eram decorrendo do pecado do povo de Jerusalém, o povo de Israel, o povo que estava sendo prestes a ser levado ao cativeiro. E Jeremias chorava por aquele povo, porque ele estava vendo o fracasso da nação de Israel, prestes a ser levada para o cativeiro babilônico. Será que nós choramos pelos nossos irmãos? Ou nós estamos vivendo, irmãos, em um individualismo? Termina o culto, cada um vai para suas casas, está preocupado com sua vida e esquece do rebanho de Deus. Esquece de orar uns pelos outros. Nós estamos vivendo, irmãos, um mundo de tanta frieza, de tanta indiferença. Se falta uma pessoa no culto, se passa uma semana sem vir ao culto, 2 semanas, 3 semanas, pouco importa. Estamos vivendo no nosso familiares pessoas caminhando para o inferno e pouco se importamos, pouco choramos. Talvez a gente nem acredite que existe inferno. Se existisse, se nós acreditássemos que de fato existisse inferno, o juiz eterno, talvez nós teríamos mais preocupações com os nossos entes queridos, das pessoas que estão caminhando a largos passos para o inferno. Paulo chorava, irmãos, Jesus chorava, e devemos chorar também pelas pessoas que se perdem, pelo nosso irmão que se desvia, pela ovelha que se extraviou. Paulo pregava para judeus dentro da sinagoga, mostrando que as Escrituras apontavam para Cristo. E por meio da pregação, da exposição, muitos creram no Evangelho. A conversão verdadeira, irmãos, é a fiel pregação das Escrituras. Aqui nós pregamos a fiel exposição da Sagrada Escritura. E por ela, irmãos, o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Volto com os olhos para o capítulo 20, nos versículos 20 e 21. Jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O conteúdo, irmãos, da mensagem de Paulo foi a mensagem de arrependimento
e fé. O apóstolo Paulo, irmãos, jamais deixou de anunciar todo o querigma de Deus. A palavra querigma quer dizer proclamação. Paulo diz: jamais deixei de proclamar o Evangelho, de ensinar o Evangelho publicamente. Jamais deixei de doutrinar. Esse é o papel da liderança: ensinar, doutrinar, pregar o Evangelho. Foi durante esses 3 anos que o ministério de Paulo, na cidade de Éfeso, ele apresentou o Evangelho de Cristo. Paulo apresentou toda a Escritura. 3 anos. Paulo falou da eleição, Paulo falou da justificação, Paulo falou da santificação, Paulo falou do arrependimento, Paulo falou da fé, Paulo falou todo o desígnio de Cristo. Paulo pregou Cristo a partir do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, irmãos, foi um homem incansável no seu ministério, na proclamação do Evangelho de Cristo. Pregar o Evangelho é expor as Escrituras, é ensinar. É aquilo que Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos. E fazendo discípulos. É na sua casa, discipulando, ensinando o seu marido descrente, o seu irmão, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Evangelismo é um estilo de vida, irmãos. Onde nós estivermos, devemos pregar Cristo a tempo e a fora de tempo. Paulo aqui nos ensina, irmãos, que ele pregava o Evangelho de casa em casa, publicamente. Quando nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo não somente pregou o Evangelho de casa em casa, mas Paulo também apresentou o conteúdo do Evangelho. Para quem Paulo pregou o Evangelho nesse texto? Para os judeus, não é isso? E para os gregos. O que foi que Paulo pregou para os judeus e para os gregos? A mensagem do arrependimento, a mensagem da fé. Amado, fé e arrependimento estão juntos. A fé e o arrependimento são inseparáveis. A mensagem que devemos pregar é a mensagem que Jesus pregou, Marcos 1,15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crer no Evangelho. A chamada é para o arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude. Ao invés de nós dizermos Jesus te ama, nós devemos dizer às pessoas que estão sem Cristo: se arrependa, salvai-vos dessa ira vindoura, se converta dos seus pecados. Por mais, irmãos, que o Evangelho seja agressivo, mas nós não devemos omitir a verdade. Devemos chamar as pessoas a se arrepender, como fez João Batista, Mateus 3, versículo 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sem Cristo não há salvação. Ele mesmo disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Sem Cristo não há salvação. Esse é o conteúdo: arrependimento e fé. Esses dois andam juntos. As pessoas podem se arrepender, mas se não tiver fé somente em Cristo, nada disso serve. As pessoas podem crer que Cristo existe, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, mas se não se arrepender também não vale nada. Fé e arrependimento andam juntos.